Uma briga entre dois campeões de vendagem agita o mercado musical. De um lado está ele, o velho LP conhecido de todos, que com um custo bem menor atrai o consumidor. Em outra prateleira, o adversário, o Compact Disc, ou CD, que promete transformar o velho disco preto em peça de museu. Desde 88, quando começou a entrar no Brasil, o CD vem ocupando cada vez mais espaço no mercado fonográfico, vendendo por ano 14 milhões de unidades. De lá para cá, o vinil, que vendia 120 milhões de cópias por ano, hoje não alcança sequer a metade deste número. Qual o futuro do vinil no Brasil? Eu acredito que o vinil no Brasil ainda tem por volta de 5 anos ainda de existência. Isso em função do alto custo do CD, do produto final, e também pela falta de produção que nós ainda temos no Brasil. Por enquanto, o vinil continua liderando o mercado fonográfico, com 60% das vendas. Mas não tem tecnologia suficiente para conter o avanço do disco a laser, que hoje detém 22% do mercado brasileiro. Um pouco atrasada, esta fábrica de vinil, a maior da América Latina, começa a partir do ano que vem a fabricar o CD, aposentando definitivamente estas velhas máquinas de prensa. Elas serão substituídas por sistemas robotizados como este. A fábrica de CD mais parece um laboratório do ano 2000. Esta aqui é a pioneira no mercado brasileiro, produzindo atualmente 12 milhões de discos por ano. Nas lojas, o CD já ocupa os melhores espaços e, pouco a pouco, vai conquistando também o consumidor. O preço nacional está ao nível internacional em mesmos valores, em grandezas, digamos, comparado em dólar. Porém, a incidência de taxas e impostos que nós temos no Brasil são bastante elevadas, comparado com outras lá fora. E isso realmente eleva muito mais os nossos custos. Em alguns países, o LP é um artigo só encontrado nos sebos, uma raridade. Mas no Brasil, o disco de vinil ainda é líder no mercado. 31 milhões de unidades vendidas no ano passado. No centro do Rio, os camelôs do vinil ocupam até as escadarias do Teatro Municipal. Mas há quem diga que o reinado do LP está no fim e não resiste aos encantos da pureza do som dos CDs. Em 89, foram vendidos 2 milhões e 300 mil CDs. Em 90, a venda praticamente dobrou, 4 milhões e 100 mil unidades. O sucesso de vendagem é proporcional à queda nos preços. Em 87, para comprar um CD, o consumidor tinha que desembolsar o valor de 5 LPs. Hoje, um CD nacional não chega a custar 2 LPs. Nos Estados Unidos, no Japão e em vários países da Europa, os CDs já dominam 90% do mercado de som e já deixaram o tradicional disco de vinil com cara de peça de museu. Mas aqui no Brasil, os CDs ainda esbarram com um problema sério, o poder aquisitivo da população. Mas o brasileiro sempre dá um jeitinho. Só aqui no Rio já existem 4 locadoras de CD. Nesta aqui, o cliente tem direito a pagar 4.500 cruzeiros por mês e levar para casa um CD por dia. O dono desta loja colocou todo o estoque de LPs em promoção. Decidiu só vender CDs e videodiscos. O consumidor, que antes só comprava os clássicos, agora está substituindo a coleção de LPs pela pureza do laser. Da MPB ao heavy metal. O CD, hoje em dia, estão reeditando todas as músicas, enfim, que eu ouvi a minha vida inteira, estão sendo reeditados em CD. Aposentando a coleção de vinil? Praticamente, pelo CD. Eu me ri nas coisas boas, né? A tendência do CD é crescer cada vez mais, as vendas têm aumentado, né? E a diferença do LP para o CD é brutal com relação à qualidade, né? A procura do CD é muito maior, né? Em virtude disso, a tendência do LP é morrer. Ninguém sabe ao certo em quanto tempo o CD vai desbancar de vez o LP. Como a tecnologia está sempre mais avançada que a economia, o novo desafio agora para o consumidor é se render não só à fidelidade do som, mas à qualidade da imagem do videodisco. Mas para alguns a tecnologia não é o mais importante. Eles preferem o saudosismo dos antigos discos de cera. Quem são eles? Os chamados colecionadores.
O cearense Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nirês, coleciona discos de cera há 37 anos. Ele adquiriu a coleção através de compras, trocas e doações. Hoje, Nirês tem 20 mil discos, de 78 rotações por minuto, todos de música popular brasileira. Ele costuma ouvi-los neste gramofone americano do começo do século. Uma das raridades da coleção de Nirês, este disco de prova da gravadora Victor, prensado em 1937. As intérpretes do Camisa Listrada eram as irmãs pagãs, Elvira e Rosina. Mas o compositor Assis Valente não gostou dessa interpretação e o disco não foi para o mercado. 4 meses depois, Carmen Miranda gravou a mesma composição e o disco foi um sucesso. O colecionador fez um levantamento de todos os discos de 78 rotações lançados no período de 1902 a 1964. Ele é coautor da obra Discografia Brasileira, publicada em 5 volumes. Nirês conta agora com a ajuda de um computador para catalogar todo o arquivo. Se depender dele, pelo menos os discos de cera vão escapar da morte. Os discos de 78 rotações já estão ultrapassados. O senhor acredita que esse vai ser também o destino dos LPs? Fatalmente. Principalmente porque o CD não tem o chiado. O chiado é o que mais incomoda as pessoas, tanto nos 78 rotações, o chamado disco de cera, como no próprio vinil. O seu Grácio Barbalho é um professor aposentado de 78 anos de idade, hoje um colecionador. Ele mora em Natal e tem em casa um verdadeiro museu. Um ambiente cercado por revistas do rádio, pôsteres dos cantores da época, muitos livros sobre música e objetos antigos, como essa vitrola de corda. Seu Grácio nos mostra o disco mais importante da coleção. A primeira gravação elétrica feita no Brasil, um Francisco Alves, de 1927. Passarinho tomata vaca, não havia maneira de chorar. Passarinho tomata vaca, não havia... O seu Grácio, em conjunto com outros 3 colecionadores, chegou a fazer um levantamento de toda a discografia brasileira em 78 rotações por minuto, no período de 1902, quando começaram as gravações, até 1964. Eles chegaram à conclusão que nessa época foram gravados cerca de 35 mil discos e quase todos eles estão catalogados aqui. Este trabalho, em 1983, rendeu a esses colecionadores, inclusive ao seu Grácio, o prêmio Almirante do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que considera este um dos melhores trabalhos publicados sobre música popular brasileira. Diante do avanço tecnológico vivido pelo setor, seu Grácio vê com naturalidade a substituição do disco de vinil pelo disc laser. Mas uma coisa é certa, aqui os CDs não entram. O laser é o que todo mundo está comprando e está ouvindo e é realmente uma evolução. O senhor tem laser aqui? Nada, só tem chiado. Aqui não entra laser? Não, por enquanto não.